Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15, eu estou compartilhando com os queridos sobre o tema como amar a sua igreja local, a igreja do Senhor Jesus também. É uma passagem que nos descreve dois momentos tremendos de Simão Pedro. O momento quando ele é elogiado, como talvez nenhum outro foi elogiado por Jesus, mas também foi repreendido como nenhum outro foi também por Jesus, no mesmo momento, né? Então a gente aprende algumas lições importantes do que é ser igreja. Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Nós já vimos dois versículos, aliás, nós já vimos até o versículo 18, vamos relembrar novamente, onde nós paramos a semana passada. Versículo 15 diz: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Eu disse que a primeira coisa de você amar a sua igreja é que você precisa fazer parte dela. Você precisa experimentar o mover de Deus em sua vida, a revelação do Espírito Santo de Deus. Não há como você ser igreja se você não tiver uma profunda convicção de que você é pecador. Ninguém pode se arrepender se não tiver consciente de que nós precisamos do perdão, do arrependimento e da entrega a Cristo Jesus. Por isso que eu disse para os irmãos que a igreja ela não é um clube, apesar de ter de repente as pessoas ali fazendo parte de uma comunidade. Não é uma igreja, não é uma escola, apesar de ter o ensino. A igreja ela não é uma agência social, apesar de ter essa preocupação de assistência social, ela não é. Ela é uma identidade espiritual. Por isso que nós definimos em nossa declaração do que é uma igreja, a igreja é o conjunto de todas as pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que se reúnem para glorificar e exaltar o nome do Senhor em tudo o que elas fazem, em tudo o que elas dizem. Esta é uma declaração do que é a igreja. A igreja precisa estar composta de pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Então, se você ama a sua igreja, você não pode ficar fora. Você não pode deixar de experimentar o agir de Deus em sua vida. Versículo 18 diz: "E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra", lembrando que esta pedra não se refere à pessoa de Pedro, apesar que a palavra Pedro significa rocha. Mas Jesus não iria edificar a sua igreja sobre uma pessoa. O próprio Pedro, em Atos, vai dizer que a pedra que os edificadores rejeitaram vem a ser Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Mas que pedra é esta que o texto está dizendo? Está falando a respeito da declaração que Pedro acabou de dizer. Ou seja, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. A pedra de que Jesus Cristo é o Senhor. E as portas do Hades, do inferno, da morte, não poderão vencê-la. Eu disse que se você ama a sua igreja, você não pode ficar estagnado espiritualmente. Jesus ele está dizendo que a igreja dele não está pronta. A igreja dele precisa ser continuamente edificada. Por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz que nós somos edifício
Nós somos lavouras de Deus, ou seja, a igreja ela precisa de contínuo cuidado. A igreja ela precisa ser edificada. Isso não quer dizer, como algumas pessoas de repente ao ler esse versículo vão dizer sobre a igreja local, a igreja não vai morrer não, porque olha, a Bíblia diz que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Mas eu quero dizer que esta igreja aqui está se referindo à igreja espiritual, à igreja de todos os crentes. Como diz o pastor Gerson quando esteve aqui, a igreja da orbe, né? A igreja, aquela igreja universal, a igreja de todos os crentes. Será que uma igreja local morre? Sim, uma igreja local morre. Há muitas igrejas na Inglaterra que foram fechadas. Há muitas igrejas nos Estados Unidos que os seus templos viraram boates, condomínios. Há muitas igrejas que elas deixaram de existir porque elas foram disciplinadas pelo Senhor, de acordo com como diz Apocalipse. Por isso que nas igrejas de Apocalipse, você percebe, não existem mais essas igrejas, e o texto está dizendo assim, se você não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro, ou seja, você deixará de existir. A disciplina de Deus inclui também a ideia de que Deus ama a sua igreja e Ele não fica passivo diante da sua igreja. Por isso que viver estagnado espiritualmente não é da vontade de Deus. Crescer espiritualmente é da vontade de Deus. Ele diz que a sua igreja precisa ser edificada, a igreja de Jesus. Versículo 19, agora vem o que eu vou compartilhar hoje para os irmãos. Diz assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. É por isso que a tradição católica, nas piadas e várias outras coisas, diz que quem está na porta é São Pedro. Né? A ideia de São Pedro tem as chaves do céu, por causa desse versículo. Eu estou dizendo isso que isso é tradição só, viu gente? Porque Jesus é a própria porta, de acordo com João capítulo 10. Eu sou a porta, e todo aquele que entrar por mim será salvo. Ele não é só a porta, ele também é o próprio pastor. Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é o guardador. Jesus é aquele que estará na porta, Ele é o único que pode salvar, e é também aquele que irá condenar. Por isso que a palavra vai dizer, aqui está se referindo ao apóstolo Pedro no sentido de ministério, no sentido de pregação, no sentido de profecia. A igreja é aquela que pode tirar as vidas do inferno. Enquanto o mundo é uma máquina de produzir almas para o inferno, a igreja deve ser uma agência de restauração e transformação. A igreja é a esperança do mundo, não é o governo. Por exemplo, se nós olharmos do ponto de vista governamental, aquilo que a prefeitura fez com o Jardim São José 2, nós podemos dizer, em comparação a outras, é maravilhoso. Estabeleceu casa para as pessoas, escola para as pessoas, estrutura de saúde para as pessoas, uma Fundaz, estabeleceu, por exemplo, custo muito baixo, tem ajudado aquelas pessoas de muitas formas com assistência social e de várias outras formas tem ajudado. Mas o governo não consegue transformar o ser humano, não consegue mudar a vida de uma pessoa. Se nós formos em sociedades consideradas de primeiro mundo, você verá que em lugares como, não tenho certeza, uma vez eu vi no Fantástico, mas não tenho certeza, você me perdoe, mas é um lugar de por ali, não sei se na Irlanda, que não existe nem presos, quase. Os presos vivem uma vida de luxo, porque não há vida de criminalidade neste lugar. Uma vez eu vi no Fantástico uma reportagem assim, e eu fiquei surpreso, fui pesquisar, quando fui pesquisar, mas é o país de maior alto índice de suicídio. Maior índice de suicídio. E a moralidade das pessoas, e a vida das pessoas.
Porque a igreja é aquela detentora da mensagem de salvação. Por isso, se você ama a sua igreja, você não pode ficar longe da sua missão de vida, que é a missão de Jesus. Você não pode se isolar. A Bíblia está falando de ligação, está falando de comunhão, está falando de que autoridade, quando Pedro disse sobre esta pedra, aliás, sobre tu és o Cristo, Jesus é o Senhor, é aquele que veio nos libertar, Ele é o Messias. Esta declaração, então você tem a chave do sentido de dizer, esta declaração é a declaração que vai salvar as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que se nós com o coração, com a boca, confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Pedro está acabando de confessar Jesus Cristo, Senhor. A igreja que é dele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, eu e você, amados, não abraçarmos a missão, não abraçarmos missões, não abraçarmos evangelismo, não orarmos pela salvação das pessoas, equivale a ter a cura do câncer e retê-la para você mesmo. É pior, porque a cura do câncer salvará pessoas da morte física, mas não falar de Jesus salva pessoas da morte eterna, salva pessoas do inferno, salva pessoas da destruição. Amados, a igreja de Jesus, ela tem um chamado, e nós não podemos abrir mão disso. Versículo 20 diz, então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. É curioso, né? Ao contrário, deveríamos dizer, não, agora contem a todo mundo. É porque Jesus tem estratégias diferentes. No momento ainda era necessário que ele morresse na cruz. O agir de Deus não é através de fórmulas prontas. Por isso que se você ama a sua igreja, você precisa estar sensível às multiformas de Deus agir, ou às muitas formas de Deus agir, ou às diferentes formas de Deus agir. Deus não age da forma como nós queremos o tempo todo. Seria orgulhoso da nossa parte encaixar Deus da mesma forma, agindo o tempo todo. Deus age de formas diferentes em toda a história. O que não muda é o seu propósito, a salvação de todo aquele que está perdido. Mas a forma como Deus age é diferente. Nós vemos Jesus dizendo, não levem espada, não levem saco, não levem alimento, coma tudo que se colocar na mesa. Mas depois dizendo, levem agora saco, levem tudo. Ao mesmo tempo, os discípulos disseram, Jesus, tem um pessoal ali pregando a respeito do teu nome. Estão ali, ordena que eles se calem, não são do nosso time. O que Jesus respondeu? Que não é? Que não ajunta? Espalha. Deixe. Apesar de não estar fazendo do mesmo jeito que nós, o que precisa ser visto são os frutos. Por isso que eu estou dizendo para o irmão que igreja, ela precisa acontecer baseada muito mais no que eu gosto, do que eu gosto ou deixo de gostar. Ela precisa ser edificada em cima daquilo que é o agir de Deus. Porque os meus gostos, elas têm a ver comigo e com Deus. Agora, quando nós falamos de essência,
Se Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia como a palavra de Deus, se nós estamos falando de algo que está claro na palavra, aí sim nós precisamos discordar. Mas há muitas outras coisas, amados, que Deus se revela de formas diferentes. Jesus nesse momento está dizendo, não conte a ninguém. Em outro momento, Jesus disse para o endemoniado lá em Gadária, quando ele disse, deixa eu te seguir. Muitos outros momentos, Jesus chamou pessoas para dizer assim, segue-me. E Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser o meu discípulo. Jesus muitas vezes colocou claramente a respeito do que era seguir. Aqui nesse texto do endemoniado de Gadária, o endemoniado diz assim, o liberto agora, né? E deixa eu te seguir. Não. Fica aqui. Mas fala aos teus tudo o que o Deus fez com você. Você está entendendo como não dá para às vezes a gente dizer, olha, não, o agir de Deus, irmãos, ele é de forma especial, é multiforme, é de formas diferentes. Algumas pessoas Deus vai dizer assim, larga seu emprego e vem para o ministério tempo integral. A outra vai dizer assim, vem para o ministério, mas não larga o seu emprego. O agir de Deus não é uma forma o tempo todo. Então nós precisamos estar sensíveis ao agir da graça de Deus. Jesus está dizendo, não digam a ninguém que eu sou Cristo, porque ainda há uma obra a ser feita. Versículo 21 ao versículo 23 diz assim, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Olha a explicação do porquê. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas não dos homens. Olha que mudança, né, gente? Esse texto me intriga, sabe? Porque Pedro acabou de dizer, tu és o Cristo, né? Ele recebeu um elogio, bem-aventurado é você, Pedro, porque ele não te revelou carne, mas foi meu Pai. De repente aqui, a pergunta que eu falo para você, é Pedro que está chamando de ser endemoniado? Pedro está endemoniado aqui? O que vocês me dizem? Alguns, às vezes, descuidados, a interpretação da primeira declaração é a interpretação da segunda declaração. Não é sobre a pessoa de Pedro que Jesus está falando. Está dando para entender? Mas é a declaração de Pedro. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, que brigam, maridos e esposas e pais e filhos, às vezes se ofendem e começam a falar coisas absurdas, e a pessoa diz assim, eu repreendo você está endemoniado, aquilo que você está falando vem do diabo, e a pessoa e embate o outro, né? Ofende o outro, ataca o outro, repreende o outro. O que Jesus está dizendo aqui, amados, está repreendendo esta declaração. Está dizendo, não, isto não vem de Deus. Esta declaração, afasta-te de mim, Satanás, não é em si a pessoa de Pedro, mas esta declaração, há coisas, irmãos, que nós escutamos, que nós sabemos que não vem de Deus, e nós temos que repreender. Não a pessoa, porque muitas pessoas nem estão sabendo o que elas estão falando. Mas esta declaração, conforme vem, palavras como você será um fracasso, palavras como não dará certo, palavras de condenação, é importante você dizer a Satanás, repreender as declarações, eu rejeito, eu repreendo, eu não aceito, não é isto que Deus diz a respeito da minha vida. Jesus está consciente, é necessário, mas logo Pedro, cheio de emoção, vai dizer, nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Amado, se você ama esta igreja, você tem que ter um coração ensinável, porque em igreja,
Todos nós, em algum momento da nossa vida, me incluo nisto, precisaremos ser disciplinados, exortados, ensinados. Amados, este texto me mostra sobre a igreja que apesar de pessoas serem bênçãos e serem espirituais e declararem, elas também tropeçam, elas também erram. Muitas vezes elas também não estão dentro da vontade de Deus. Às vezes nós temos uma visão meio romântica do ser igreja, de achar que as pessoas espirituais ou voltadas talvez nunca irão errar. Esta não é uma visão saudável de uma igreja, irmãos. A visão não é também que você fique desconfiado de todo mundo e diga, maldito o homem que confia no homem, por isso eu não confio em ninguém. Não, não é que todo mundo é mau caráter, não. O texto vai nos mostrar, amados, de que Pedro ainda não estava pronto, como eu e você. E que precisamos aprender. E que a repreensão, a disciplina, faz parte da vida de uma igreja. Que há momentos em que nós estaremos muito bem, mas haverá momentos que não. E que o nosso coração precisa estar consciente, a nossa alma, de que isto faz parte de ser igreja. Quem ama a sua igreja sabe que é necessário a disciplina. Sabe o que mais? Então Jesus diz a seus discípulos, versículo 24, se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo. Tome essa cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Amados, não fique sem proteção espiritual. Não fique sem entender que a vida cristã é um caminho de renúncia. Não fique ouvindo aquele monte de mensagem distorcida, principalmente da TV, da rádio, daquele evangelho supérfluo, positivista, apresentando o evangelho de que não há lutas, de que não há batalhas, de que não há renúncia, de que a cruz é lugar de sofrimento, é lugar de batalha, é lugar de derrota, é lugar de renúncia, é lugar de oração, de clamor, de incompreensão, de que nem todas as circunstâncias da nossa vida nós vamos entender, de que nem sempre vamos ter respostas, de que o agir de fé nem sempre é resultado positivo. Leia a palavra em Hebreus capítulo 11, diz que pela fé mulheres tiveram os seus mortos ressuscitados, mas pela mesma fé muitos foram cerrados ao meio, morreram, não receberam a promessa que lhe estava prometida nesta vida. Este também é o evangelho, gente. Esta é a mensagem de salvação. É a cruz de Jesus. É a cruz, é o Gólgota, é a morte do nosso eu, é a morte das nossas vontades, é o sofrimento, não é a desistência, pois o evangelho não é para covardes, mas para aqueles que perseveram, assim diz a palavra, desde Gênesis a Apocalipse. Agora esse evangelho positivista, distorcido pelas metades, o que Jesus está dizendo para seus discípulos? Gente, evangelho é cruz, é morte a cada dia. Não fique sem esta proteção de entender, não vá para o mundo com esta mensagem fácil. Cada vez que passa, irmãos, menos estamos ouvindo esta pregação, porque não está dando ibope, nem está enchendo igreja. É muito mais fácil falar sobre 8 passos para prosperar. É muito mais fácil falando a fé, pela fé você consegue tudo. É muito mais fácil dar paliativos. Mas é uma fé que não está preparando as pessoas para viver no mundo. O que Jesus está dizendo aqui, no mundo. Gente, Jesus disse que as bem-aventuranças, que nós também somos capazes de ser felizes, apesar de ser perseguidos,
apesar de mentirem contra nós, apesar de dizerem toda classe de mentiras, acusações, feliz sois vós, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diz ou não diz a palavra? Diz ou não? Esse tipo de promessa a gente não quer não. Nem sei se essa promessa está na caixinha de promessa. Não, a gente prefere são as outras. Não fique sem entender que seguir a Jesus é isto. E em último lugar, versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Quem ama a sua igreja, amados, persevera, desfruta das recompensas espirituais nesta vida e na vindoura. Quem ama a sua igreja espera a volta de Jesus. Quem ama a igreja está consciente de que ele é um estrangeiro. Ele não é deste mundo. Quem ama Jesus sabe que há recompensa do que nós estamos vivendo. Sabe que nós vamos colher. Ele recompensará. Deus é fiel. Não apenas nesta vida, mas na vindoura. Teremos que viver como estrangeiros, preparando-nos para o nosso encontro com o Mestre, com Jesus. Não acaba aqui, gente. A igreja não pode perder a visão das coisas futuras em Cristo Jesus, da volta do Senhor, que daremos contas de tudo que nós recebemos da nossa vida, gente. E não apenas, não será apresentados as nossas grandes conquistas, prósperas. Do que adianta o mundo inteiro ganhar um monte de coisas e perder a sua alma, perder a sua vida? Que triste seria subir uma escada, chegar no final cansado e descobrir ainda que você colocou a escada no lugar errado. Já pensou? Mas tem muita gente vivendo assim. Subindo uma escada, chegando no topo. Chega no topo e descobre, coloquei a escada no lugar, não dá mais para voltar. Por isso, estas são as palavras de Jesus. Quem ama a sua igreja sabe que precisará dar contas de tudo ao Mestre.